paz do Senhor, igreja. Muito obrigado. Hoje é o Júnior, Rosana, vocês todos, é bom. Louvado seja, muito obrigado por cada um dos irmãos. Os nossos músicos, graças a Deus, irmão Wagner chegou ainda, né? Com tempo lá. Não sei se veio fazendo peraltice aí na estrada, não? Então tá bom. E graças a Deus chegaram todos bem, estiveram lá. Como vocês foram? É Pinhais. Teve um outro grupo que foi aqui, acho que para Juiz de Fora? Não, foi aonde? BH. Saiu um para um lado, outro para o outro, ninguém sabe para nem foi, mas graças a Deus foram e voltaram. Estão voltando cada um, que Deus realmente possa abençoá-lo. Muito obrigado a nossa projeção, o nosso controle aí no som, e hoje nós temos também a live que está sendo projetada, pela qual nós cumprimentamos todos os nossos irmãos, aonde quer que se encontre neste momento, participando conosco deste culto. Amém? Sejam abençoados, em nome de Jesus. Eu pedi para a Andresa, para ela colocar para mim, 2 passagens bíblicas. Eu vou tirar, por exemplo, uma linha de pensamento em 2 passagens bíblicas. A primeira que eu pedi foi no livro de Provérbios, no capítulo 21, capítulo 29, e no versículo 1, está diante aí dos irmãos, que diz: o homem, quando se refere ao homem na Bíblia, no sentido genérico, é o homem e a mulher, inclui a mulher também. O homem que muitas vezes repreendido, endurece a serviço, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O homem ou a mulher que é repreendido, na maioria das vezes, muitas vezes, eu não sei, a paciência de Deus é incrível, a tolerância de Deus para conosco, ela é longínqua, não? Ela vai longe, não uma vez, nem 2, nem 3. Você já ouviu falar naquele negócio de roleta russa? A gente lê naquelas revistas. A roleta russa é de que a pessoa põe uma bala num revólver lá de 6 tiros ou 12 tiros, sei lá, dá uma rodada, aí cada um experimenta uma vez. O que tiver sorte, talvez na primeira ele estoure os miolos já na primeira. Se tiver um pouquinho menos, segunda. Então, é dessa maneira, aquele que der certo. Muitas vezes nós achamos que as coisas da vida, principalmente referente à nossa vida do lado espiritual com a igreja, é assim, vai levando, vai dando certo, até aqui deu certo. Mas essa única palavra que eu queria trazer para a igreja, isso não é regra áurea. Não é, não, querido. Isso não vai funcionar sempre assim. Por isso, o homem que muitas vezes é repreendido, porque a Bíblia diz: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não é? Mas a coisa muitas vezes vai. Por que Deus
quer falar conosco novamente nesta noite acerca desse assunto. Não descuide, não descuide. Aí eu encontrei outro versículo no livro de Amós, no capítulo 3, e no versículo 78. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós somos profetas de Deus. Deus fala conosco através da sua palavra, Ele nos orienta. Agora, aqui Amós diz que Deus não fará coisa alguma. É uma afirmação categórica. Ele não fará sem antes avisar. E nós falamos, não sabia, não fui avisado. A nossa saída, geralmente, é de desavisado. Mas eu não sabia. Não, a palavra de Deus diz que de maneira nenhuma. Porque se você não lê, talvez, a Bíblia, uma pessoa perguntou, Deus fala através de sonho? É lógico que Deus fala através de sonho. Deus fala através de sonho, fala através de pesadelo. Deus fala através de cutucões, entende, de mexer, muitas vezes com a nossa indiferença. Ele tem maneira de falar conosco, mas diz que Ele não vai fazer, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não conhece a palavra de Deus? Jamais. O ímpio é aquele que conhece a palavra de Deus e não se preocupa muito em colocar em prática, não é? Mas Deus não faz sem antes avisar, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, a vontade de Deus é que o pecador se arrependa e se converta e seja salvo. Mas o que eu sempre aqui, eu estou notando, que nada vai acontecer por acaso. Nós achamos, mas eu não sabia que isso, somos cheios de desculpas. Já tivemos pessoa que me procurou e dizendo assim, bispo, eu nem vou falar para o irmão, nem vou contar para o irmão, porque acho que o irmão não vai acreditar. Nem ele não está acreditando no que ele vai contar, na mentira que está contando. Não tenho vindo aqui na igreja, irmão, não sabe. O serviço lá, estou tão sobrecarregado de serviço. Puxa, eu vou te ajudar. Se o problema é esse, eu vou orar a Deus que tira todo o teu serviço. Fecha as portas de trabalho na tua vida. Né? Se está te atrapalhando para vir na igreja o trabalho. Meus filhos, não dá, eu tenho lá 3, 4 filhos. O que você quer? Quer que ora a Deus e tira 1 ou 2 deles? Não fala isso. Nota bem que nós falamos algumas mentiras que nem nós mesmos não engolimos. Nem nós não engolimos. Eu estava até conversando com a irmã Maria hoje à tarde. Nós estávamos conversando sobre esse assunto. Mas, olha, Deus usa
até pessoas do mundo para falar conosco. Deus usa pessoas do mundo para falar, nos advertir. Mas você não está indo mais na igreja lá, não? Não, eu vou, mas é que ultimamente, né, tantas coisas vão acontecendo. Mas, certamente o Senhor não vai fazer antes de ter avisado. Quantas vezes, bispo, que Deus vai... Não sei. Tem Deus que... Vê o outro versículo anterior. Deixa eu aproveitar aquele outro, o Provérbios, é o Provérbio 29, 1. Deixa-me ver novamente. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Então a coisa vai acontecer tão rápido. Deus não vai contender para sempre com o homem e com a mulher. A vida inteira Deus falando. O homem cai, Deus levanta. Cai, levanta e tal. Não. Vai chegar um momento que Deus não vai falar. Deus não vai falar mais. Eu estava pensando no Salmo 73, eu não pedi para ela colocar, mas o Salmo 73, ele também fala que Deus é bom. Mas quando... Coloca o 73, por favor, Salmo 73. Deus é bom. Mas quanto a mim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como as outras gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. Os olhos estão inchados de gordura e superabundam as imaginações do seu coração. Olha para quem eu estava olhando. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra o céu, a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, águas de copo cheio se lhe espremem. Dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que são ímpios, todavia estão sempre em segurança. Eles aumentam as riquezas. Na verdade, em vão eu tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todos os dias tenho sido afligido, castigado a cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Leiam. O que é que diz até quando que eu estava perturbado? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim dele. Eu fui na igreja. Eu estava já ficando até perturbado. Eu estava olhando. Nós vamos ficando muitas vezes materialista, tão frio das coisas espirituais, que os nossos olhos começam a se voltar
para a prosperidade do mundo, do ímpio. Não tem como entender. Quando eu pensei em entender isso, fiquei perturbado. Mas glória a Deus que eu fui para a igreja. Prestei atenção na palavra de Deus. Entrei no santuário de Deus, então, e eu entendi o fim deles. O importante é o fim. Não é o começo, o tempo que eu estou aqui desfrutando e vivendo. O fim, como é que vai ser o fim? Como vai ser o fim quando chegar a hora? Não é? Eu entendi o fim deles. O que acontecia? Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, e ficam totalmente consumidos de terror. Vai ser de repente a destruição, vai vir repentinamente. O Senhor avisou e continua avisando, advertindo. Mas a pessoa ignora. Está ignorando, não vai acontecer. O salmista disse, olha, eu passei por essa situação, faltou pouco, quase. Por que Deus está mandando uma palavra como essa hoje à noite? Por que Deus está me permitindo até pregar diante da igreja, quando dificilmente eu prego? Não teríamos pessoas que estão numa situação como essa. Do salmista já está numa situação, não sabe, está confundido. E será que não, Deus vai ser de repente? Vai ser de repente a destruição. Vai esfriando na palavra de Deus, não tem mais vontade de ir na igreja, não tem mais vontade de ler a palavra de Deus. O que Deus está mandando dizer nessa noite é que as coisas não acontecem. Nada acontece por acaso. Nada acontece de repente, de um momento para outro. Deus vai falando, vai avisando, nada acontece, querido. A pessoa primeiro vai esfriando na sua participação nas coisas da igreja. Eu estava até falando para a irmã Maria, nada. Você já viu a separação de casais? Né? Você pensa que um casal separa de repente, assim, separou e não, vou embora. Não. A coisa já vem. Vem aos poucos, devagar, a coisa já vai. Não é? E quando chega a acontecer, né, já vem de longe. Nada acontece sem um aviso prévio. Nas coisas mais corriqueiras, nós enxergamos essa verdade, que nada acontece por acaso. Um carro quebra de repente. Tem motorista aqui ou não? Ixi, olha lá, duas mãos lá atrás já falou. Olha, mas é raríssimo, dificilmente um carro deixar a pessoa na mão. O que acontece? Ele já vem avisando, dando sinalzinho, e nós, muitas vezes, ignoramos. Não é isso? Vai indo, veja, não, dá para chegar lá, dá. Nada vai acontecer, irmão. De repente, não dá avisos, Deus já permite. Eu estava até pensando numa coisa. Até mesmo
essas catástrofes que acontecem, esses intempéries, furacão e outras coisas que não acontecem em outras partes do mundo, não vem sem aviso. Jesus uma vez corrigiu os fariseus, dizendo, não, vocês sabem quando o céu está avermelhado que vai haver temporal, vocês sabem. Por que vocês não conseguem distinguir as coisas espirituais? Algumas pessoas que são observadores, eles dizem que onde há esse terremoto, está para acontecer um terremoto, até os animais, as aves, ficam alvoroçadas, começa a haver alvoroço no sítio, na fazenda, as pessoas veem as correição de formigas, vai chover. As formigas estão trabalhando. Entende? As pessoas que estão atentas, acompanhando os sinais, dificilmente ele é apanhado de surpresa, porque está atento aos sinais. Né? E muitas vezes o crente fica igual um bobão chupando o dedo lá. Coisa está acontecendo ao teu redor, você está vendo. Já está dando sinal há muito tempo. A boca fala daquilo que está cheio o coração. São sinais que Deus nos concede. Não vê pessoa casa, às vezes, com o rapaz, ou casa com a moça também. Puxa, como eu me enganei com fulano de tal. Não bebia, agora está bebendo. Não me xingava, agora está xingando. Ele não fazia isso, não é nada disso. Deu sinal, deu muito sinal. Aí o pessoal diz, o amor é cego. É cego, você vai ver daqui a pouco tempo. Então as coisas estão dizendo, está mostrando. O crente ia lá na igreja, não ficava no culto, ficava lá fora sentado. Não vai muito tempo, não. Daqui a pouco de lá, da fora, dá no pé. As demonstrações realmente. Volta lá outra vez, lá no Amós 3, 7, 8. O anterior, lá o Provérbios. O Senhor Jeová não fará... esse daqui. O homem que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, o seu coração, será aquebrantado de repente sem que haja cura. Não vai. Não vai longe, não vai longe. Eu repito a palavra que mencionei, muitas vezes a boca fala daquilo que está cheio o coração. E nós falamos, mas escapuliu. Não escapuliu coisa nenhuma. Não escapuliu, não. O coraçãozinho está sujo mesmo. Eu até coloquei aqui sobre acidente, até mesmo na estrada, na maioria das vezes os acidentes é descuido da nossa parte. Por quê? As estradas, principalmente aqui onde nós vivemos, no estado de São Paulo, são bem sinalizadas, muito bem sinalizadas. Paga-se um horror de pedágio, mas as estradas são bem conservadas. Havia mais desastre antigamente, que não havia pedágio, tinha muito buraco nas estradas, e tinha declive, tinha, sei lá, tanta coisa. Não é? Mas a maioria dos sinais nós ignoramos. Espere em Deus, que aqui ninguém, né?
O único que de vez em quando ignora sinal de estrada seja eu, talvez sou eu que faço isso, mas que os demais, quando... não é, não. Eu perguntei para o irmão, agora que chegou lá de Wagner, falei, como que veio? Veio dentro da velocidade normal aí? Aí, não, vem dentro da... Eu vou acreditar, né? Nós acreditamos sempre assim. Tivemos um irmão uma vez, não sei quem estava aqui na igreja, e ele deu testemunho que ele veio e teve que pisar, andou numa estrada de terra a 120 quilômetros por hora. Ah, meu Jesus, eu não vi a hora que ele parasse, que era para mim usar a palavra. Eu disse, olha, é um péssimo testemunho que o irmão acaba de dar diante da igreja agora, né? Infringir a velocidade em lugares, não é? Graças a Deus é bom, mas não é? Deus dá o escape, mas não para as pessoas desobedientes da palavra. Mas o que realmente eu queria trazer para a igreja hoje era essa palavra. Nada acontece por acaso. Percebe, presta bem atenção. Presta bem atenção, não é? E Deus também não é injusto para cobrar de uma pessoa em que Ele não advertiu de que ele... Mas se o homem ou a mulher ignora os avisos de Deus, ele fala de muita maneira. O pastor, o pregador, prega, fala, ensina, derrama a alma dele no ensinamento. O pessoal, não, isso acho que não é para mim, não. Não é para mim. E não é comigo que Deus está falando, Deus está falando. Esse é o perigo que nós estamos trazendo diante da igreja, que Deus repreende hoje, amanhã, depois, mas não sabemos quantas vezes. Já contei aqui do gato, né? Que diz que o gato tem 7 vidas. 7 vidas. E teve uma época lá que o gato estava caminhando lá no paredão, caiu, bateu embaixo, se esticou de um lado, do outro. Aí ele disse, agora eu tenho que tomar cuidado. É a 6ª vez que eu caio do telhado. A 6ª vez que eu caio do telhado. Eu não sei o que Deus está falando, talvez, conosco. Quantas vezes nós já somamos, se nós vamos levar as coisas de Deus mais assim... Eu estava falando uma doença. Doença. Sabe que a doença dificilmente ela vem sem também um aviso? Vai ficar gripado, dá um espirro. Ixi, comecei a espirrar porque eu não estava espirrando. Né? Toma cuidado. Toma cuidado com a nossa saúde, porque a própria palavra de Deus, se vós sois o templo do Espírito Santo. E se alguém destruir esse templo, que sois vós, Deus o destruirá. A irmã falou aqui sobre Outubro Rosa, né? De que é Outubro Rosa? Hã? De mama. E outubro, parece que eu escutei falar. Outubro também? Hã? Eu sei que é azul, mas eu quero saber. De próstata. E para quem que é o câncer de próstata? Mas eu acredito que aqui na nossa igreja, né? Todo mundo leva até na cadernetinha certinha, né? O cuidado. Eu não vou pedir para as irmãs hoje aqui,
Já estamos chegando no final do Outubro Rosa. Perguntar aqui hoje quantas, não é? Que já se cuidaram, que foram e estão em dias. Quantas? Não precisa levantar a mão. Agora, eu acho que em outubro eu vou mexer mais com esse assunto. Se Deus me der mais vida, né? Mas as esposas têm que estar atentas, né? Com os esposos. Tudo isso faz parte do aviso de Deus em nossas vidas, que nada realmente vai nos acontecer antes de Deus realmente ter falado conosco, usar o irmão e a usar a irmã que vão nos advertir através de uma orientação de Deus. Porque vai acontecer de uma maneira tão de repente que não haverá tempo ainda para socorro. Deixa eu só falar um assunto e vou terminar. Aquilo que Deus colocou no meu coração para falar nesta noite. O batismo, uma das doutrinas duras da nossa igreja é com respeito do batismo, a rigidez da doutrina, porque Deus já avisou através da sua palavra que aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Será que ele vai precisar ficar falando conosco continuamente com as pessoas? Acredito que não. Aí quando acontece, o fulano de tal, olha lá, está doente, está nas últimas, está moribundo em cima de uma cama. Vamos correr lá, vamos tentar. Não deu tempo. O homem é repreendido, endurece, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Hoje é dia de salvação. Amanhã pode ser muito tarde. Eu estou orando a Deus que Ele torna estas palavras que eu estou procurando ministrá-las de uma maneira tranquila, tão tranquila, pausadamente, que Ele possa personalizar esta palavra em cada coração. Nós temos talvez aqui hoje, digamos, 80 ou 100 pessoas aqui conosco nesta noite. Eu não sei se é de uma maneira geral que Deus quer falar através do seu Espírito Santo, ou se Ele tem assim uma mensagem pessoal para uma pessoa ou outra pessoa. Mas Ele é o Senhor, Ele é aquele que determina o que Ele colocou no meu coração e eu transmiti para a igreja. Ele é nosso Pai Celestial e nós entendemos a sua palavra santa e gloriosa. Fiquemos, pois, em pé. Querido Pai Celestial, é Teu o poder e Tua é a glória. Se nós nos encontramos aqui nesta noite, neste recinto sagrado, é porque o Senhor nos trouxe. O Senhor quis que nós estivéssemos aqui presente nesta noite. E que nós acabamos de ouvir nesta noite essas afirmações categóricas da Tua palavra. Não pode ser contraditas dentro da Tua palavra.
Dá-nos entendimento, ó Deus, da tua palavra, para a cura, para a saúde da nossa vida espiritual. Também estende as tuas mãos nesta noite para curar, para libertar aquela pessoa que estiver, Senhor, oprimida, estiver perturbada, estiver em dúvida, estiver indecisa. Esclarece, Pai, através do Teu Espírito Santo. Antes, Senhor, que passe a oportunidade que o Senhor vem nos concedendo de reconciliar, de acertar, de melhorarmos aquilo que precisa ser melhorado. Livra-nos de todo perigo e de todo mal. Leva-nos de regresso para nossos lares e fica conosco, Senhor, não somente no decorrer da semana, mas por todos os séculos e séculos gloriosos na Tua presença. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer sobre cada um de nós o Seu rosto, que nos ilumine, nos dê a paz, desde agora e para todo sempre. Nós pedimos no Teu santo e precioso nome, e juntos nós oramos.